Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu vou continuar com a série sobre o livro do Kimon Nicolaides, The Natural Way to Draw. Esse é o exercício 15, então para você entender o que está acontecendo aqui, você tem que ter visto os anteriores, a playlist, tem lá no canal do YouTube, toda a playlist com todos os exercícios, tem no meu site, diletanteprofissional.com.br. Esse exercício ele vai ser uma variação de outro que ele já apresentou, que ele chama de desenho modelado, só que esse ele é um desenho modelado em aquarela. O objetivo desse exercício ele é também treinar o gesto, treinar a percepção de profundidade, de dimensão, só que usando uma outra mídia, uma outra ferramenta. De material, esse exercício ele é um pouco mais complexo que os outros, no sentido de que ele depende de um preparo, ele depende de um equipamento, vamos assim dizer, que não necessariamente você vai ter. Então, apesar dele ser muito interessante, talvez ele não seja um exercício tão prático para fazer. Você vai precisar de um papel craft, um papel pardo, ele sugere, né? Acho que é interessante porque é um meio tom, né? E tem uma função interessante. Um pincel médio, não muito fino, pano para limpar o pincel, godê, aquarela ou guache. Ele fala em usar uma aquarela barata, mas isso não tem no Brasil. E não vale a pena você comprar uma aquarela barata só para fazer esse tipo de exercício. Então, se você tiver um guache, ele vai ajudar e você pode usar ele para várias outras coisas. Inclusive tem uma série aí no canal que eu estou fazendo, chama Primeiros Passos na Pintura. Eu vou fazer uma introdução à pintura para quem quer conhecer usando guache. Então, se você está acompanhando essa outra série, você pode usar o mesmo material aqui. O Nicolaides fala para não usar papel de aquarela, porque mesmo que você seja muito rico e esteja rasgando dinheiro, porque não é a proposta desse exercício. Se você tiver na mão, assim, aquarela tal, ele fala as cores amarelo ocre, burnt siena e preto. São só essas três cores. Mas se você não tiver, vai no guache, um kitzinho de primárias, amarelo, magenta e azul, dá para fazer bem esse exercício. O pincel pode ser redondo ou chato, de preferência redondo, acho que faz mais sentido, mas só não pode ser muito pequeno. Uma coisa que você pode tentar é nanquim. Se você tiver nanquim, você pode tentar que vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Na hora de escurecer, você pega dois potinhos, um com nanquim bem diluído e um com nanquim menos diluído. Então, na hora de escurecer, você vai com o nanquim menos diluído. Eu não tentei isso, mas eu acho que faz muito sentido e seria a forma mais barata e mais simples e o que mais gente tem em casa. Vai dar o mesmo efeito, vai dar a mesma sensação, que é o que é importante. Esse exercício, igual aos outros, ele assim não tem interesse em ter um resultado visual. Uma outra coisa importante é que, assim, isso que o Nicolaides reforça, esse exercício não tem nada a ver com a técnica da aquarela, nem com as cores em si. Ele é um exercício de desenho. Tá? A proposta é você usar a tinta como se fosse uma outra linguagem. O objetivo aqui não é aprender a pintar, é você usar essa linguagem da tinta, usar essa ferramenta diferente que é o pincel, que tem uma fluidez específica, para você ter uma compreensão diferente do desenho. Para você entender que preenchimento não é só riscar alguma coisa no papel. É para você entender que a forma e o desenho eles vão muito além do material que você usa. E é muito interessante você treinar desenho com tinta, porque ele te dá uma outra dimensão, ele te dá uma sensação diferente, e isso pode ajudar a melhorar seu desenho com lápis, seu desenho normal em si. Né? O exercício em si ele é bem semelhante ao do desenho modelado, que é aquela coisa. Você vai pegar lá uma referência, né? Como eu sempre falo, o Nicolaides trabalhava com modelo vivo em todas as aulas dele. A gente não tem isso, não tem a facilidade para isso. Mas você vai lá num site de referências, aquele Quick Poses, por exemplo, ou você monta sua pastinha de referências,
Daí você vai escolher lá uma pose e você vai começar a fazer a figura a partir do centro até o entorno dela, preenchendo todo o espaço, e você vai começar com a cor mais clara, com o tom mais claro que você tiver. Então a tinta mais aguada, bem bastante água, bem claro, assim, quase sem se preocupar em aparecer tanto. E você vai fazer todo esse preenchimento dessa área onde está ocupando a figura. Depois, igual a gente fazia com o desenho modelado, que você pegava o lápis e apertava, quando o que você está observando ia para o fundo e relaxava o lápis quando se projetava para frente, ou seja, quando a figura se afasta de você, você aperta e escurece, quando se aproxima de você, você não aperta e fica mais claro. Na tinta, isso não faz sentido isso de apertar. Se você apertar o pincel, a diferença não tem diferença. O que você vai fazer para entender isso, para criar esse efeito, é usar o tom mais escuro. Então, se você estiver usando guache ou estiver usando nanquim, você vai para o tom mais escuro. Se você estiver usando aquarela, você vai começar a misturar ali o burnt sienna e o preto e vai fazer essa parte do entorno. Quando você chega nesses entornos horizontais e verticais, você vai escurecer onde tem a profundidade. Lembra que você não está desenhando o contorno e você não está desenhando a luz. Você está criando, você está treinando para você essa sensação de profundidade e proximidade. Essa sensação de tridimensionalidade da figura. Tá? Em termos de representação, isso não tem um valor prático, não é uma coisa que você usaria para o seu desenho finalizado, representar dessa forma, o que está no profundo é escuro, o que está na frente é claro. Porque esse tipo de valor ele nem sempre funciona dependendo da iluminação. A ideia é a sensação que você tem ao fazer esse exercício e não o resultado. É um exercício bacana de fazer, é um exercício legal de fazer. Eu acho que ele é o exercício um dos menos práticos, né, que se tem até agora, porque práticos no sentido assim é mais requer muita coisa, né, para você fazer perto de outros que é só pegar o papel e o lápis. Mas se você tem essa oportunidade, se você tem na sua casa um potinho de nanquim, se você tem na sua casa um tubinho de guache, tenta, porque é interessante, é diferente, é gostoso de fazer esse tipo de exercício. Você vai trabalhar a primeira camada com muita umidade, então assim, se ela tiver ainda muito úmida quando você vai fazer a parte mais escura e você vê que o pigmento não está aderindo naquela umidade, você faz um outro estudo do lado, faz ali a parte mais clara e depois você volta para fazer a parte escura desse primeiro estudo, vai alternando entre um e outro, para você trabalhar nem tão seco e nem tão úmido, porque também a ideia é que o pigmento flua. Naturalmente você tem essa sensação da fluidez do pigmento. Não é tão fácil fazer isso no papel craft, porque né, tipo de aderência ao pigmento, mas é a sugestão de Nicolaides e eu acho que tem o seu valor. Né? Primeiro porque é barato o papel, você pode usar sem medo. E segundo porque ele é interessante, né? Ele tem essa absorção própria, ele tem sua característica própria, que funciona para esse tipo de exercício. Então é isso, se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários. Se não, curte, compartilha. Se você conhece alguém que gosta de desenhar, apresente essa playlist para ele. E divulguem. E muito obrigado aí. Até mais.